Olá, estudantes da lição da Escola Sabatina. Queria iniciar hoje pedindo uma gentileza. No vídeo da semana passada apareceram algumas propagandas e espero que no vídeo dessa semana não apareça propaganda. Mas se aparecer, eu peço que alguém que tenha facilidade com essas tecnologias aí modernas para colocar nos comentários aí embaixo alguma orientação sobre como eu posso tirar a monetização deste vídeo, porque o interesse é apenas em estudarmos a Bíblia Sagrada. Então, meus amigos, continuando o estudo da lição da Escola Sabatina, estamos na lição 2, na segunda semana, cujo título é Um Dia no Ministério de Jesus. Continuamos estudando o Evangelho de São Marcos. O texto base para o estudo dessa semana está em São Marcos, capítulo 1, versos 16 a 45. A lição desta semana trata, no dia de domingo, Jesus chamando seus discípulos, na lição de segunda-feira, a pregação na sinagoga e aquele endemoniado que ali se manifestou. Na terça-feira, o almoço de Jesus na casa de Pedro e a cura da sua sogra. Também na quarta-feira, Jesus e seu costume de orar. Na quinta-feira, então, Jesus curando o leproso. Eu queria ler com você o verso para memorizar, espero que você esteja com a sua lição aí. Nós queremos, a cada vídeo desse, destacar alguns pontos importantes da lição da Escola Sabatina, tanto para alunos quanto para professores. Eu acredito que nesta série de estudos nós podemos ter algumas dicas para os professores. E eu até peço a gentileza, a licença para vocês, pedir aos professores que, de acordo com o título da lição de cada semana, de cada dia, possam enfatizar o texto bíblico e o que de fato aquela lição está abordando. E depois, então, fazer, quem sabe, alguma aplicação para a vida espiritual. Mas é importante que os alunos entendam o que está sendo tratado em cada parte da lição. Você sabe, o aluno estuda a lição em casa e às vezes fica com alguma dúvida. E é importante que o professor conheça o assunto e explique o texto bíblico que está sendo pesquisado pela lição da Escola Sabatina. E dê oportunidade ao aluno que faça perguntas, alguma dúvida que o aluno possa ter. Tudo bem? Então vamos pensar aqui no verso para memorizar, São Marcos capítulo 1, verso 17. Jesus lhe disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Muito bem, sabe, aqui o autor da lição comenta os diferentes prólogos, né, dos evangelhos, o início de cada evangelho. E eu queria chamar a sua atenção, porque Marcos retrata, então, o chamamento de alguns discípulos para seguir Jesus, né? Então, ele fala de André e o seu irmão Simão, né, que depois Jesus dá o nome de Cefas, ou Pedro, conforme está no Evangelho de São João. Também fala de João e Tiago, que eram irmãos e que estavam participando daquela companhia de pesca, né? Então, eram dois pares de irmãos, era André e Pedro, né? E Tiago e João, filhos de Zebedeu. Quando você lê os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você tem informações muito parecidas e paralelas do chamado desses discípulos. Mas quando você lê o início do Evangelho de São João, você tem um contexto totalmente diferente desse, porque o contexto de João é a pregação de João Batista, é João dizendo para alguns dos seus discípulos que Jesus era e é o Cordeiro de Deus. Então você tem André como aquele que vai aceitar e seguir a Jesus, e tem também o próprio João, embora o nome não seja mencionado no Evangelho, alguns entendem que por modéstia João não cita o seu próprio nome, e André que vai chamar o seu irmão Simão, e depois Jesus coloca nele o nome de Cefas ou de Pedro. Muito bem, então você tem diferenças nos Evangelhos. O fato é que o chamamento que é feito no Evangelho de São Marcos acontece no ano 29 de nossa era. E Jesus começou o seu ministério no ano 27 de nossa era. Então, João está mostrando a circunstância, o episódio, o contexto do chamamento àqueles primeiros discípulos, mas eles não atuam a partir daí de forma integral com Jesus. Mas o chamado que é feito no Evangelho de São Marcos, então, é um chamado para que os discípulos trabalhem em tempo integral na missão, acompanhem Jesus. Por isso que o texto diz que eles deixaram tudo no Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, eles deixam tudo para seguir Jesus e vão se tornar, então, pescadores de homens, né? Então, é um ministério de tempo
tempo integral. Eu queria chamar a sua atenção para dois aspectos do que tem que ver com as diferenças de relatos nos evangelhos e também do tempo, a cronologia do evangelho, dos evangelhos. Então, quando o autor escreve o evangelho, ele não procura seguir uma ordem cronológica. Talvez o autor que siga mais uma ordem cronológica seja São João. Mas a preocupação de quem está escrevendo o seu evangelho, o público que vai ler a sua mensagem, a preocupação é a argumentação em favor da sua proposta de que as pessoas conheçam quem é Jesus e o que ele veio fazer. Então, se você for tentar seguir o evangelho e comparar um com o outro na questão da cronologia, você vai ter alguma dificuldade. O outro aspecto que eu quero chamar a sua atenção em relação aos evangelhos é que a diferença que existe, às vezes, nos evangelhos sinóticos, as diferenças não são motivos para criticar a Bíblia. Algumas pessoas dizem, não, a Bíblia não é inspirada, a Bíblia não é de Deus, a Bíblia tem contradições, mas se você ler a Bíblia sobre esse aspecto, você vai ter dificuldade. Mas se você ler os evangelhos entendendo que eles se complementam, aí é diferente. Às vezes um detalhe que um autor do evangelho não colocou no texto dele, o outro colocou. Vamos para exemplos? Por exemplo, em um relato, os endemoniados curados em Gadara, em um evangelho diz que são 2 endemoniados. No outro evangelho diz que é apenas um endemoniado. Dos cegos curados em Jericó, um evangelho diz que eram 2 cegos. O outro evangelho diz que era apenas um cego e chamado Bartimeu. Então, pensamos um pouquinho aqui nessa primeira parte da lição sobre Jesus chamando os seus discípulos. Eu queria então tratar com você sobre Jesus observando o sábado. E eu acho interessante isto aqui, conforme é relatado por Marcos, como Jesus observou o sábado. Ele vai à sinagoga pela manhã, ele vai almoçar com seus amigos, e é importante no sábado almoçar com os amigos, né? E lá ele cura a sogra de Pedro. Vamos pensar um pouquinho nesse aspecto. Quando Jesus está em Cafarnaum, na sinagoga, ele está ensinando, ele está pregando com uma autoridade incomparável e as pessoas se admiram da autoridade que Jesus tem para ensinar a verdade de Deus. Muitos estão rejeitando Jesus, já começam a ter alguns momentos de dúvida ali, de questionamento, embora nesse primeiro momento as pessoas admiravam demais o que Jesus ensinava. Mas com o passar do tempo, a liderança judaica vai querendo se opor a Jesus. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque aquele endemoniado que se manifesta num lugar de adoração, né? As sinagogas foram colocadas como se fossem templos, porque a sinagoga era usada tanto para adoração quanto para ensino também. E os judeus começaram a construir sinagogas no contexto dos cativeiros que eles enfrentaram, principalmente o cativeiro babilônico, né? Então Jesus foi à sinagoga lá em Cafarnaum, estava ensinando e eis que um endemoniado se manifestou ali. E a dificuldade que os seres humanos tinham para aceitar Jesus como enviado de Deus, o demônio que estava possuindo aquela pessoa lá na sinagoga, conturbando o culto, conturbando a adoração, ele sabia muito bem quem era Jesus. Porque ele falou, nós sabemos quem é você, você é o santo, você veio para nos destruir. Olha que coisa interessante, quando o anjo Gabriel informa para Maria a respeito da concepção e do nascimento de Jesus, Jesus é chamado de o Santo. Isso está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, verso 35. No relato de Marcos, quando Jesus confronta-se com aquele demônio, ele diz, nós sabemos quem o Senhor é. O Senhor é o Santo de Deus. Então essa noção de Jesus, sua santidade como Filho de Deus, alguém sem inclinação para o pecado, o representante de Deus ou o próprio de Deus, a segunda pessoa da divindade, conforme estudamos na lição da semana passada. Jesus tinha autoridade para ensinar, porque ele era diferente dos fariseus. Ele ensinava aquilo que ele praticava, aquilo que ele conhecia. Ele não atava fardos pesados sobre os ombros das pessoas e nem com um dedo
que iria levantar aquele fardo. Esse é um problema no mundo religioso. Líderes religiosos que são exigentes, legalistas, que impõem normas que nem sempre são de Deus, extremamente duros, quase que opressores, enquanto eles mesmos não praticam os ensinamentos. Sabe, aqui tem que ver com a observância do sábado, e eu vou juntar a parte de segunda-feira com a parte de terça-feira, quando Jesus almoça na casa de Pedro e ele cura então a sogra de Pedro. Você vê 2 milagres aqui de Jesus no sábado. E Jesus disse em certa ocasião, é lícito fazer o bem ao sábado. Mas os judeus tinham 39 regulamentos. Isso está escrito na Mishnah, uma composição do 2º século depois de Cristo, em que narra as tradições judaicas. E na tradição judaica, por exemplo, era muito difícil essa questão da pessoa praticar o sábado. Eu até entendo que os fariseus podiam ter, os escribas, alguma boa intenção ao criar esses 39 regulamentos. Se você digitar no Google, você vai encontrar esses 39 regulamentos a respeito da observância do sábado. Alguns, eles são até interessantes para ajudar a pessoa a entender como observar o sábado, mas outros têm um certo exagero. Eu vou falar para você aqui algumas coisas a respeito da dificuldade em relação à observância do sábado e como Jesus foi questionado por essa questão de curar as pessoas no sábado. E você pode até ler nessa sequência do Evangelho de São Marcos que eles levam as pessoas para Jesus curar lá em Cafarnaum, eles levam após o pôr do sol. Eles observavam o sábado, é verdade, mas eles também tinham dificuldades porque havia muitos regulamentos. Por exemplo, a jornada de um sábado, que é registrado no Evangelho de Atos. A jornada do sábado não foi estabelecida por Deus, mas foi uma tradição judaica. 2.000 côvados, 888 metros. Então, uma pessoa não podia caminhar mais do que 2.000 côvados no sábado. Então, se ela tivesse alguém enfermo e precisasse levar a presença de Jesus no sábado, como ela iria fazer? Se passasse esse equivalente a aproximadamente 1.000 metros. Por isso, eles vão levar as pessoas para que Jesus cure após o pôr do sol. Você tem uma série de regulamentos, por exemplo, quando uma pessoa se assentava no sábado e as casas, os bancos, as cadeiras ficavam em chão batido, e se o banco movimentasse e fizesse um sulco no chão, diziam que estavam arando a terra. E também tem outros detalhes que na semana que vem nós iremos tratar. Então Jesus cura as pessoas no sábado, ele cura aquele endemoniado, ele fala para que o demônio saia daquela pessoa e se cale. Jesus cura a sogra de Pedro. Eu quero chamar a sua atenção aqui para 2 aspectos, sabe? No dia 6 de julho eu completei 39 anos de ministério. Eu já vivi muita coisa, eu já ouvi muita coisa, eu já presenciei muita coisa. Eu quero falar para você um pouquinho sobre nós entendermos a distinção entre uma pessoa endemoniada e uma pessoa que tem alguma dificuldade de saúde. Você lê, às vezes, relatos de pessoas que querem, com uma certa ciência, definir os milagres de Jesus, por exemplo, que esse endemoniado, na verdade, estava com epilepsia. São absurdos, porque a Bíblia está tratando de coisas espirituais, da guerra entre o bem e o mal, do grande conflito que começou no céu com Lúcifer e continua aqui na terra. E só vai ser erradicado quando os espíritos maus, quando os anjos maus, por fim, forem destruídos após o milênio no lago de fogo. Esse é um problema quando as pessoas procuram explicar cientificamente questões espirituais. Mas há um outro problema. Quando as pessoas querem dar conotação espiritual indevida para aquilo que é clínico, para aquilo que é uma questão de saúde. Qualquer líder religioso mais experiente consegue entender a diferença entre uma dificuldade de saúde no humor, uma dificuldade de saúde que tem a ver até com questões psíquicas de uma pessoa endemoniada. Nós precisamos ser cuidadosos para não ferirmos, para não machucarmos familiares e pessoas que enfrentam certos tipos de enfermidade. A nossa mente pode ter dificuldades de saúde, assim como o nosso corpo. Então, é ruim quando querem dar uma explicação pseudocientífica
para fatos espirituais, mas é ruim quando as pessoas têm uma interpretação espiritual equivocada de uma debilidade de saúde, certo? Muito bem, eu queria comentar com você também um pouquinho sobre o segredo do ministério de Jesus. O segredo dele estava na oração. O texto bíblico de Marcos diz que Jesus muito cedo se retirava para orar. Então, o segredo do ministério de Jesus era a oração. Vou falar uma coisa para você, o segredo da sua vida espiritual se resume a duas coisas. Uma delas estamos fazendo agora, que é estudar a Bíblia, e a outra é oração. Se eu pudesse dizer para você assim, quais as duas coisas mais importantes na vida cristã, eu diria é você orar e você estudar a Bíblia. Se você for ao Antigo Testamento, você tem informação, por exemplo, de Davi dizendo que orava 3 vezes ao dia. À tarde, de manhã e ao meio-dia. Isso está em Salmo 55, verso 17. Se você for ao livro de Daniel, capítulo 6, verso 10, aquele episódio, Daniel vai ser jogado na cova dos leões porque não obedece à lei imposta pelo Império Medo-Pérsia. Né? Em Daniel 6, verso 10, diz que Daniel, como de costume, abriu sua janela e orava em direção a Jerusalém. E ele orava 3 vezes ao dia. O costume do Antigo Testamento de oração era às 9 da manhã, né? Às 3 da tarde ao meio-dia. 9 da manhã porque era o sacrifício inicial, né? Para o judeu, a terceira hora. Às 3 da tarde porque era a 9ª hora, então equivalente ao sacrifício da tarde, sacrifício contínuo lá no templo. O judeu tinha esse costume, orar no horário do sacrifício da manhã, orar no horário do sacrifício da tarde no templo e orar ao meio-dia. Alguns entendem que os cristãos também, no começo, adotaram esse sistema de 3 orações por dia. O fato é que Jesus orava, às vezes, a noite inteira. Você tem um episódio do Getsemane, quando Jesus é apanhado e levado para ser julgado, e ele estava em oração lá no jardim do Getsemane, um dos lugares que ele gostava de orar. Quando você lê a respeito de Jesus chamando os seus discípulos, o texto diz também que Jesus passou a noite em oração. Então, qual o segredo da vitória de Jesus? Era orar. Você tem a informação aqui na lição, Jesus se retirou e ele foi orar. E o orar aqui, este verbo, está no tempo imperfeito, no grego dizendo, no sentido de que era algo contínuo na vida de Jesus. Por fim, queremos comentar um pouquinho sobre a parte de quinta-feira, a lição de quinta-feira, aquele homem leproso que se aproxima de Jesus, ele era ritualmente impuro, né? E se Jesus tocasse nele, qualquer pessoa que tocasse nele ficaria impuro. Na verdade, Jesus, quando toca naquele homem, o homem pergunta, o senhor pode me limpar? Se o senhor quiser, o senhor pode me limpar? Jesus disse, sim, eu quero e eu vou limpar você, eu vou curar você. A gente tem que pensar que Jesus não curou todas as pessoas que existiu no tempo dele, mas a demonstração de Jesus ao curar cada indivíduo é que no reino da glória que ele vai estabelecer em sua volta, aqueles que entrarem no reino da graça, no reino da glória, não enfrentarão nenhum tipo de dor, de doença, de sofrimento, de morte, porque como diz o Apocalipse, as primeiras coisas já passaram. Então, aqui a menção de Jesus curando um leproso. Isso não acontece no sábado. Se você for pesquisar na Bíblia, você vai encontrar aqui as 7 milagres que Jesus efetua no sábado. Então é lícito fazer bem no sábado, e é isso que Jesus entende sobre observar o sábado. Adorar a Deus em sua casa, ter momentos de alegria com a sua família, com seus amigos, e também cumprir a missão, aliviar o sofrimento do homem. O que a Bíblia ensina é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Sábado, se você pegar lá em Gênesis, que fala que Deus descansou no 7º dia, o verbo que está lá é Shabbat, significa cessar. Deus cessou no 7º dia e ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Então, mas a cura que é feita deste homem aqui, o leproso, não é feita no sábado, ela é posterior. E a palavra lepra, que aparece também em grego, e também no hebraico a palavra para lepra, lá em Levítico 13, é tsarat, tem que ver com alguém que tem problemas dermatológicos, doenças em sua pele. No grego, a palavra
lepros. Tem um sentido de ser escamoso, né? Então, ter alguma dificuldade ali. Na Bíblia, quando se trata da lepra, não é a hanseníase conforme nós conhecemos hoje. Pode ser que este homem até tivesse hanseníase, mas se você ler Levítico 13, você tem diversas descrições de pústulas, de inflamações que a pessoa tivesse na pele e que ela estaria impura e deveria ficar distante das pessoas e de vez em quando deveria procurar lá o sacerdote quando percebesse que havia melhorado, resolvido levar ao sacerdote. O sacerdote faria a conferência se aquela pústula, se aquela inflamação da pele estava curada, e então a pessoa levava uma oferta e a partir de então ela estava liberada para viver em sociedade. Não tinha mais impureza em si. O fato é que nesse milagre que quando Jesus cura este homem, toca neste homem, na verdade Jesus não fica impuro. Jesus purifica, cura aquele homem imediatamente. E Jesus então pediu para que ele fosse até o sacerdote, levasse a sua oferta e pediu que ele não divulgasse a respeito do milagre que havia sido feito. O fato é que é muito complexo isso. Jesus queria ter o seu evangelho, o seu ministério preservado, cumprir o máximo que ele podia daquilo que Deus havia, ou cumprir aquilo que Deus havia planejado para o ministério dele. E se fosse divulgado o seu nome, haveria incompreensão, perseguição, e vocês sabem que João, mesmo Jesus passando por muitas dificuldades, este homem, por exemplo, ele vai contar para todo mundo que Jesus o curou. Isso aí também é compreensível, né? Mas Jesus, mesmo sofrendo tanta oposição, João várias vezes escreveu, ainda não era chegada a sua hora, né? Então, ficamos com a lição desta semana, esse estudo, espero que seja bom para a tua reflexão. Se você crê que é importante que outros estudantes da Bíblia entrem em contato com esse tema, eu peço a você que possa compartilhar, assim que diz, que você possa compartilhar esse vídeo, também que você se inscreva. A intenção é semanalmente colocar um vídeo sobre a lição da Escola Sabatina, subir no YouTube esse tema, esse vídeo, essa informação. Que você também ative o sininho, porque o dia que o pastor colocar este vídeo, você será informado. Vamos fazer uma oração? Nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez te pedimos, Senhor, por favor, nos ajude a entender a Tua palavra, para sabermos o que é que o Senhor quer, o que é que o Senhor pensa, o que é que o Senhor espera de nós. E te pedimos também que o Senhor nos dê o poder para praticá-la. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.